Olá, eu sou Cália, sou psicóloga. Hoje nós vamos falar sobre luto, uma aula baseada no Guia de Intervenção Humanitária do Mental Health Gap da OMS. O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente relacionada à morte de outro ser. Esse conceito foi cunhado pelo Colin Parkes, uma referência no estudo sobre o luto, e ajuda a gente um pouco a começar a entender de onde nós estamos falando. Mas ele não tem a ver só com a perda de outro ser. Tem a ver com a perda de um status social, de um relacionamento, um emprego, a maneira como a gente costumava viver. As fases da vida, todas elas têm um pouco de luto, né? Então, envelhecer traz um certo luto, a adolescência traz um pouco também. Então, a cada momento em que nós passamos para um lugar, que a gente, por exemplo, começa um novo trabalho, a gente tem um luto do trabalho anterior. E todas essas coisas vão acontecendo. O luto faz parte da vida. A gente vive muitos lutos ao longo. Mas a gente vive cada um deles de uma maneira diferente. A maior parte das vezes a gente consegue entender que o luto vai ser um pouco maior se o apego for tão grande, né? Então, assim, se a gente tiver muito apego a uma determinada coisa, talvez, ou uma pessoa, ou um animal, talvez esse luto seja um pouco mais intenso. O luto está muito relacionado ao conceito de mundo presumido. É importante a gente falar sobre isso, para a gente conseguir entender o que essas pessoas passam, né? Assim, qual é o processo de luto, o que está envolvido, todo o trabalho interno envolvido no processo de luto. O mundo presumido, ele é o mundo como nós conhecemos. Ele é o mundo que nos traz segurança, ele é o que é a rotina, o que a gente pode prever, o que faz sentido, o que nos dá contorno, são as certezas que a gente tem. Ou que mesmo que a gente não tenha, a gente não toma tanta consciência. Por exemplo, num dia de sol, poderíamos imaginar que a praia estaria lotada, que poderíamos ir passear. Nesse momento, não é muito possível, né? Um abraço, hoje em dia, não tem sido um gesto simples, né? Então, o mundo presumido, ele fala dessa constância na vida, dessa certeza que nós temos no mundo interno. No luto, o mundo presumido, o mundo como a pessoa conhecia, ele deixa de existir. Ela precisa reconstruir esse mundo. Ele fica em ruínas, ele fica prejudicado. Esse é a parte mais importante do processo de luto, a reconstrução do mundo interno sem aquela pessoa, aquele ser, aquele trabalho, aquele lugar social. Então, é isso que o luto faz com que as pessoas façam, né? Exige das pessoas. No meio de uma crise como a que nós estamos vivendo, do Covid-19, o mundo presumido de todos nós, ele está em risco. Nós não sabemos mais o que esperar, como vai ser, como serão as celebrações, como serão os contatos. Nós estamos tendo que reinventar tudo como sociedade, né? E aí a ideia e a imagem dessa casa meio em ruínas ajuda a gente a pensar como é que está um pouco o nosso mundo presumido, né? Assim, a casa está de pé, é possível entrar nela, mas funcionar normalmente, trabalhar normalmente, dormir é um risco. A gente não sabe mais como fazer nesse lugar, a gente não se sente seguro nesse lugar. A gente não se sente seguro nos lugares onde antes nós nos sentíamos, os lugares onde antes nós ocupávamos. Isso é algo que todos nós estamos vivendo. Isso é um luto. Todos nós estamos passando, como sociedade e individualmente. É importante a gente entender os impactos da morte, os impactos de cada perda. De maneira geral, para cada morte, de 4 a 11 pessoas vão ficar muito mobilizadas. Muito mais do que isso, são pessoas afetadas por essa morte. Mas
4 a 11 pessoas costumam ficar muito mobilizadas. A maioria dessas pessoas vai se reorganizar sem precisar de cuidado especializado, sem procurar um serviço médico. Uma parte dessas pessoas vai ter o seu próprio processo e vai se organizar. Mas de 12 a 15% das pessoas, dessas 4 a 11, vão ter um luto mais complicado e vão precisar de um apoio mais especializado ou de um apoio da área de saúde, porque vão procurar por esse apoio. É importante a gente falar que no contexto do que a gente está vivendo, um fator que pode agravar alguns casos de luto é a culpa do sobrevivente. A culpa do sobrevivente está envolvida com o fato de quando as pessoas que são mais vulneráveis não são tão afetadas e acontecem algumas perdas que a gente não poderia supor ou inesperadas, né? Então, no caso do Covid, algumas pessoas mais idosas podem não ter problemas e pessoas jovens morrerem, como nós estamos vendo. Isso não faz muito sentido, isso altera um pouco o sentido das coisas e a ordem natural ou o que seria o esperado, né? Assim, uma pessoa de grupo de luto, de grupo de risco, poder ser uma pessoa mais vulnerável, mais predisposta a ter complicações. Esse é um fator que pode ser bastante agravante. Quando nós falamos dos sintomas significativos do luto, a gente precisa pensar que emergências como a que nós estamos vivendo, elas expõem as pessoas a grandes perdas. Então, provavelmente serão algumas perdas que as pessoas vão vivenciar e relatar. Nós estamos vivendo algumas grandes perdas. O luto, ele é um sofrimento que vem naturalmente, como uma resposta natural após uma perda. As pessoas que estão sofrendo, elas podem apresentar uma ampla gama de sintomas, que podem ser físicos, podem ser emocionais, podem não ter explicação clínica, podem parecer somatizações, e são, na verdade, uma expressão física do sofrimento. E a maioria dessas reações, elas são absolutamente normais ao processo de luto. O processo de luto, ele traz consigo reações físicas. Agora, vamos pensar um pouquinho, quais são os problemas relacionados ao luto que costumam aparecer na sua comunidade, na comunidade pessoal, na sua comunidade familiar ou na comunidade onde você trabalha? Qual é o conceito disso? Como é que isso costuma ser? O que é considerado um luto normal? Quais são as questões que surgem? Como é que são os rituais, os funerais? O que acontece quando a gente não tem a possibilidade de fazer isso? Vamos tentar trazer à mente um pouquinho como é que isso funciona na nossa experiência. Quando nós formos pensar se um sintoma é significativo ou não de luto, é importante a gente trabalhar com exemplos, né? Então, temos aqui duas pessoas. A pessoa A perdeu o irmão há 5 meses em um acidente de carro. Ela se sente muito triste e com raiva quando pensa na morte dele. Seus estudos e a vida social vão muito bem, mas ela sente falta dele o tempo todo e chora com frequência. Na pessoa B, a mãe morreu há 4 meses. Ele está constantemente pensando nela e não consegue mais dormir. Ele está de licença médica do trabalho porque não consegue se concentrar e tem muitas dores de cabeça. Pensando na pessoa A, essa pessoa perdeu o irmão há 5 meses no acidente de carro, está triste, com raiva quando pensa na morte, a vida social está tudo bem, e ela sente falta e chora com alguma frequência. Lembre-se, são só 5 meses. Se a gente for avaliar, então, a primeira questão, primeira avaliação, né? Essa pessoa sofreu recentemente uma perda? Sim, tem menos de 6 meses. Essa perda aconteceu nos últimos 6 meses? Sim. Na avaliação, na segunda parte da avaliação, a gente pergunta se a pessoa tem sintomas significativos de tristeza? Não. Por quê? Porque apesar dela sentir falta do irmão e chorar com uma certa frequência, ela não tem dificuldade no seu funcionamento diário. Ela não perdeu funcionalidade. A vida social dela está bem. A escola está bem.
né? Então, assim, essa é uma reação comum. A reação de tristeza é comum. É natural que ela sinta falta do irmão e que ela chore com uma certa frequência. É natural que ela tenha sentimentos como raiva, como pesar e tristeza, né? Essa é uma reação bastante comum. Muitas vezes a gente pode até ver ainda aqui um certo distanciamento social, né? A pessoa se isola um pouco e fica um pouco mais introspectiva. Isso ainda assim é normal. Na pessoa B, a mãe morreu há 4 meses, ele está constantemente pensando nela, não consegue nem mais dormir. Está de licença médica do trabalho porque não consegue se concentrar e tem muitas dores de cabeça. Então, essa pessoa sofreu uma perda recente. Essa perda aconteceu nos últimos 6 meses e ela tem sintomas significativos de tristeza. Ela não, essa pessoa não está conseguindo dormir direito, ela não está conseguindo trabalhar, ela não consegue fazer outra coisa que não pensar nisso. As pessoas que estão sofrendo, como a gente já falou, elas podem apresentar uma ampla variedade de queixas físicas inespecíficas, como dores, como sentimentos de palpitação, como muita sonolência ou dificuldade de dormir. Ela pode apresentar alguns sintomas que são muito particulares, como os que a gente costuma ver nos sintomas sem explicação médica, né? Assim, alguns sintomas psicológicos, como tristeza, como ansiedade, como uma sensação de espera, é como se essa pessoa nunca tivesse saído de perto de mim, é como se estivesse sempre comigo. E aí a gente traz os sintomas prováveis, né? Assim, e a gente precisa considerar algumas características. Uma ou mais perdas dentro de mais ou menos o período de 6 meses. Qualquer um dos sintomas descritos na página 18 do guia. Então, é importante baixar o guia e ter o guia por perto para poder ler os sintomas. São muitos sintomas que a gente pode identificar. Então, na página 18 tem alguns desses sintomas e é importante a gente pensar que se isso começou depois da perda, né? Talvez essa pessoa já tivesse coisas antes da perda. Dificuldade considerável com o funcionamento diário, devido aos sintomas, além do que é esperado pela cultura. Ou uma pessoa que chega ao serviço de saúde procurando ajuda para aqueles sintomas. Então, na pergunta de avaliação 1, né, na primeira pergunta, a gente se pergunta: a pessoa sofreu recentemente uma grande perda? Então, a gente pode perguntar: como que esse desastre, conflito ou essa situação te afetou? Você perdeu o quê? Né? Você perdeu sua casa, sua família, seus amigos, seu emprego, o seu relacionamento, algum plano. Às vezes a gente não percebe, mas tem momentos que as pessoas têm um plano, a vida estava totalmente programada e de repente algo acontece e essa programação se desfaz. E aí, como que essa perda te afetou? Como que está o seu apoio social? Você tem amigos, você tem familiares? Como você está conseguindo apoio nesse momento? Quanto tempo se passou desde que aquilo aconteceu? Se uma perda aconteceu, é importante a questão temporal, porque apesar de não haver um prazo para o luto, se em determinados momentos a funcionalidade não for retornando aos poucos a partir de algum momento, isso a gente vai precisar pensar em casos como depressão, transtorno de estresse pós-traumático, uso de substâncias, a gente precisa estar atento ao risco de suicídio, a gente precisa pensar nessas outras condições que a gente tem lá descritas no guia do Mental Health Gap. A gente precisa considerar também que isso pode ser um luto prolongado, ou também conhecido como luto complicado. Muitas vezes aquele luto não se resolve sozinho, ele precisa de ajuda, e isso é o luto complicado. Ele perdura por muito mais tempo, ele tem sintomas muito mais graves, a gente precisa estar atento a isso, né? Uma preocupação grave, o desejo intenso pelo falecido, são algumas das características do luto prolongado, uma dor emocional muito intensa e essa dificuldade no funcionamento. Na pergunta 2, a gente vai perguntar em torno
do seguinte assunto. A pessoa tem sintomas significativos de luto, né? Então, se essa perda foi há menos de 6 meses, quais informações vocês acham que vocês precisariam para saber se é possível, se é provável que haja um sintoma significativo do luto? O que poderia influenciar no seu questionamento? O que poderia influenciar na sua avaliação? A pessoa A está procurando ajuda porque ela se sente muito triste. E ela mencionou que perdeu o irmão há 4 meses. A gente pode perguntar, essa tristeza começou depois da perda do seu irmão? A pessoa B relata que ela está triste e com perda de energia desde que a mãe morreu há 5 semanas. A pessoa está tendo dificuldade, ela já diz que isso começou depois da perda da mãe. E a gente pode, então, avançar. A pessoa está tendo dificuldade com o funcionamento diário? Essa pessoa procura ajuda para tratar esses sintomas? Na pergunta 3, a gente precisa considerar se existe uma condição concomitante. O que isso quer dizer? A gente precisa verificar se tem condições físicas que possam explicar os sintomas que a pessoa traz. Vocês conseguem pensar em alguma condição que poderia trazer sintomas físicos parecidos com o do luto? A depressão. A depressão tem alguns sintomas muito parecidos. E essa costuma ser alguma das grandes dúvidas. Como diferenciar luto de depressão? Além de alguns sintomas importantes do funcionamento, a gente pode entender que uma das grandes diferenças entre o luto e a depressão é que no luto o mundo externo está em ruína. O mundo externo não faz sentido. E na depressão, o mundo interno, a pessoa que está em ruína. Então a descrição é um pouco o meu mundo se ruiu, nada da minha vida faz mais sentido. Ou a vida não faz mais sentido, eu estou em ruínas, eu não sirvo para nada, eu sou um fracasso. Então, essa é uma das diferenciações mais superficiais que a gente pode fazer. Isso a gente tem, claro, outros sintomas, tem alguns sintomas que são muito parecidos, mas a gente precisa sempre fazer uma investigação de depressão, especialmente se já haviam sintomas anteriores, especialmente se já passou de mais de 6 meses. Então, a gente normalmente precisa de um cuidado nesse critério de avaliação. Bom, então, se a gente está falando de um luto normal, sem ser um luto complicado, a gente já tem os seguintes sintomas que podem começar depois da perda, né? Se for um luto, será sempre depois da perda. Tristeza, ansiedade, raiva, desespero, o anseio e preocupação com a perda e com a pessoa ou o objeto que foi perdido. Memórias, imagens, pensamentos intrusivos sobre a pessoa ou a coisa que foi perdida. Um anseio por retomar, por ter mais algum contato, por saber mais uma vez. Pode ter uma perda ou aumento de apetite, perda de energia. Eventualmente, principalmente no começo, podemos ter bastante dificuldade para dormir, muito mais com uma característica mais desse anseio, né? Um problema de concentração, porque a pessoa pensa muito no que foi perdido, na perda, e não está com tanto interesse ou atenção no que está acontecendo no mundo. Um certo isolamento social, como eu já falei, algumas queixas físicas sem explicações médicas, então às vezes tem rashes, dores, muita dor de cabeça, sensações de palpitação, sensações eventualmente gastrointestinais, eventualmente sensações relacionadas a uma queda de imunidade, então resfriados, pode ser pelo fato da pessoa não estar comendo bem, não estar dormindo bem. E a gente tem também as reações culturalmente específicas do luto, né? É importante a gente ter essa aproximação com a questão cultural, porque algo que pode ser considerado anormal ou não esperado em uma cultura é absolutamente adequado em outra.
E é importante a gente saber que a pessoa pode apresentar uma dificuldade funcional ou dificuldade em procurar ajuda. Isso também é normal durante um período curto, né? Aos poucos, o esperado é que a pessoa vá retomando a sua funcionalidade com o tempo. Bom, se a gente vai pensar sobre um manejo dos sintomas significativos, a gente de novo vai trazer um caso. Então, uma pessoa perdeu a mãe há 3 meses e apresenta sintomas significativos de tristeza, não tem nenhuma condição concomitante, não apresenta problemas de sono, enurese e dissociação. De acordo com o Guia de Intervenção do Mental Health Gap, como será o plano de gerenciamento básico? A gente vai oferecer apoio psicossocial básico, eventualmente um apoio psicossocial adicional, que pode ser feito por um especialista. Uma psicoeducação, informar as pessoas sobre o processo natural do luto, informar sobre o que é esperado. Discutir os processos de luto que são culturalmente adequados. Então, por que a pessoa está procurando ajuda? O que está acontecendo? O que não é culturalmente aceito ou adequado? Né? Encorajar o retorno às atividades anteriores à perda, aos poucos, sem pressão, sem que haja um afã de que a pessoa retorne logo, e fazer o acompanhamento. Agora, qual informação adicional pode ser necessária? Essa pessoa está em situação de vulnerabilidade, ela precisa de proteção, ela ficou sem apoio, ela ficou sem sustento, o que mais podemos fazer? Então, olhando para o manejo básico, em todos os casos, nós vamos oferecer apoio psicossocial básico. Esses números que vocês estão vendo do lado, eles são os tópicos que estão lá na parte de luto do guia sobre o manejo básico. Então, no tópico 1 e 2, falamos sobre o apoio psicossocial básico. No 3, a gente está falando sobre informação. O que nós podemos esperar, como nós podemos falar, como nós podemos tentar nos ajustar a uma necessidade, nos ajustar a uma situação, perceber o luto, vivenciar o luto. A gente precisa pensar nas condições simultâneas, o que mais está aparecendo, o que está incomodando essa pessoa e que a gente pode ajudar. Né? Se tiver como ajudar em alguma situação, sim, podemos, é importante. Discutir os processos culturalmente apropriados do luto. Então, como na sua cultura, na cultura da pessoa, na religião da pessoa, é visto o que é o processo natural, quando que é aceitável que a pessoa retome as atividades, será que tem algumas atividades que são tabus depois da morte de alguém? O que será que na cultura dessa pessoa ou na religião dela é apropriado nesse período do luto? Né? Então, a gente precisa pensar em gerenciamento adicional, ou seja, talvez precisemos de especialistas. Se a pessoa apresentar problemas de sono, enurese em crianças, hiperventilação, sintomas dissociativos. Então, é um sinal de que esse luto está um pouco mais difícil já nesse momento e a gente pode evitar que ele se complique mais para frente. A gente precisa ter atenção às crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. Seja se essas pessoas estão em luto, porque muitas vezes esse luto é um luto que é calado, que não é tão cuidado, e porque eles podem precisar de um cuidado adicional no sentido de cuidar da vulnerabilidade deles, de saber se quem está em luto é responsável pelo cuidado dessas pessoas e se isso pode ser prejudicado, se elas podem ficar ainda mais vulneráveis. Né? A gente sempre vai pedir para a pessoa voltar entre 2 e 4 semanas, se os sintomas não melhorarem. A gente vai tentar manter algum acompanhamento com essa pessoa a cada mês para ver como ela se encontra, para ver como é que ela está vivendo. A gente não deve prescrever medicamentos para gerenciar os sintomas do luto. A gente não precisa, o luto é normal, isso é patologizar algo que é um processo natural da vida. Isso é dizer para a pessoa que o que ela está sentindo não é normal. É claro, se isso for algo que incomoda muito, talvez a gente precise daquele cuidado adicional, precise conversar com um especialista. Mas, de maneira geral,
aos problemas do sono, às dificuldades do sono, com a psicoeducação, com orientação sobre higiene do sono, isso acaba se resolvendo. Então, a gente precisa o apoio psicossocial. Ele é baseado na redução do estresse, no fortalecimento do apoio social. A gente precisa ter sempre muitas informações de quais são as reações comuns de perda, gerenciar as condições simultâneas, falar sobre, conhecer os processos de luto culturalmente apropriados e, aonde for apropriado, retomar as atividades normais. Psicoeducação, proteger as crianças, segmento de 2 a 4 semanas. Então, chegamos na importância dos rituais. Os rituais, eles ajudam a dar um contorno, uma explicação sobre o que aconteceu, sobre a morte, sobre a perda. Se por um lado a gente tem o contato com a dor envelar o corpo, a concretude da finitude, essa questão mais pesada e mais sofrida de ter o corpo e de ter a missa e de ter o enterro, por outro lado, quem perdeu, os familiares, eles podem não se sentir tão só, eles podem ter em quem se apoiar, eles podem ter o apoio social, a presença dos amigos, conhecer os amigos do trabalho, eventualmente da faculdade, e ver como esse ente querido daquela família também era querido para outras pessoas. Muitas vezes os funerais eles servem também como uma forma de homenagem a quem se foi. A gente pode ver um ritual que é muito cheio de passagens e de momentos, né? Como se a gente fosse fazendo uma despedida gradual, primeiro com o velório, depois com o enterro ou a cremação, ou né, o que quer que seja, mas é como se a gente fosse tendo etapas para se despedir. É como se a gente tivesse uma lógica para poder dar tchau e para poder conseguir entender que aquilo realmente aconteceu. Mas, numa situação como o coronavírus, isso muda completamente. E aí vamos pensar um pouquinho como que isso pode ser afetado em situações como a do Covid, com esses rituais tão limitados, sem velório, sem poder acompanhar, sem poder ver o morto, os caixões são lacrados. Né? Muitas vezes as pessoas se despedem do familiar na hora que ele entra no hospital, passando mal, e não vê mais esse familiar. Ele simplesmente desaparece, porque ele entra para a internação. A família muitas vezes tem dificuldade de acesso à informação, não pode fazer visitas, e quando sabe sobre a morte, o caixão está fechado, está lacrado, e como isso pode impactar no processo de luto das pessoas, na possibilidade de despedida das pessoas. Como é que a gente pode pensar num apoio social diferente? Como é que isso vai poder ser oferecido se a gente não tem a possibilidade da aproximação social, se a gente não tem a possibilidade do abraço, se a gente não tem a possibilidade das visitas, né? Então, como é que a gente vai conseguir reorganizar esse apoio, esses rituais? Né? Tem alguns lugares onde as pessoas usam uma fita preta, onde elas se vestem de uma cor específica. Eventualmente as redes sociais têm sido um lugar onde as pessoas têm conseguido fazer despedida a partir de textos, postagens. Muitas vezes elas estão conseguindo criar algum sentido nisso, mas ainda assim é um momento em que nós vamos precisar ajudar as pessoas a encontrar esse novo jeito de se despedir e de fazer os rituais que façam sentido para aquela família, rituais que façam sentido para aquela comunidade, para aquela cultura e para aquela religião. Muito provavelmente, no momento em que uma pessoa que perdeu um ente para o Covid-19 chegar na nossa frente, ela vai estar muito abalada. Algumas coisas não vão fazer sentido. Muitas vezes a comunicação com o profissional de saúde vai ter sido, né, que cuidou do familiar, vai ter sido uma comunicação difícil de entender, seja pela quantidade de
de material, de equipamento, de paramentação, seja pela dificuldade mesmo de falar sobre isso, pela dificuldade de saber. Tem uma dificuldade com o luto que é saber se o nosso familiar sofreu ou não, se ele foi bem cuidado, se foi feito tudo o que foi possível. Nós vamos nos deparar com isso. É importante que nós tenhamos muito conhecimento sobre a cultura das pessoas que nós atendemos, ou pelo menos daquela pessoa que está na nossa frente, que a gente se lembre de investigar isso e que a gente parta do princípio do que é possível para aquela pessoa, do que é possível para aquela família e do que é que nós podemos oferecer. Nós gostaríamos de agradecer à OPAS, ao Telesaúde, o UERJ, e ao Lipaps, o UERJ. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que nos encontremos em breve.